Salve, salve, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje eu vou falar de um tema interessante. A CBF vai implementar o fair play financeiro a partir do ano que vem no futebol brasileiro. Então o vídeo de hoje é explicando para vocês o que é o fair play financeiro, né? Tem alguns misticismos, algumas coisas que o pessoal fala aí por trás que não é bem verdade, outras que são verdade, mas a mensagem acaba sendo distorcida, a forma como é colocada. Então hoje eu vou destrinchar um pouco isso, explicar para vocês o que é o fair play financeiro, como ele funciona, por que ele é bom, por que ele é ruim, os pontos fortes, pontos fracos, e o que vai acontecer, principalmente com o Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de análise, gosta de opinião, análise de jogo, análise de informações, comentários, não deixa de se inscrever no canal, já ativa o like, ativa as notificações que ajuda pra caramba o canal, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Eu tô aqui com a minha colinha, beleza? Então vamos lá. O que é o Fair Play financeiro? Para que serve o Fair Play financeiro? Ou FPF, né? Ele existe para controlar a saúde financeira dos clubes, né? Então, basicamente, assim falando a grosso modo, ele vai ensinar os clubes o que a gente chama de educação financeira. Então, o clube ele tem uma renda mensal de R$ 500.000, por exemplo, somando todos os gastos que ele tem, né, os ativos dele, contando água, luz, telefone, internet, salário, comida, água, enfim, tudo ali, ele gasta ali 250 mil. Então sobra 250 mil para ele fazer outros gastos, né, com contratação de jogador, contratação de um diretor, fazer esse tipo de coisa. Então, o fair play financeiro ele é para ensinar os clubes a ter essa educação financeira, a não extrapolar o seu gasto, não fazer o que hoje os clubes no Brasil fazem. Eu ganho R$ 500.000, mas eu quero gastar 2 milhões. A conta não fecha, a conta não bate, não existe isso, tá? Então isso é a iniciativa do fair play financeiro é essa. Então, quais são os principais objetivos? Evitar que clubes entrem em crise financeira, que é o que hoje acontece com o Corinthians, com São Paulo, com o Santos, com o Vasco, que apesar de ser SAF está numa crisezinha financeira, né, entre outros. Promover equilíbrio competitivo. Aqui eu vou colocar uma aspas, porque isso é meio falso, assim, né? E vocês vão entender o porquê mais para frente. E aqui ele fala, né, que é reduzindo a vantagem artificial de quem gasta sem limite. Não é bem isso, tá? Porque, por exemplo, o Corinthians, ele trouxe o Memphis Depay, certo? Só que ele tá devendo uma bala pro Memphis Depay e o time não tá lá tudo isso também. Então, a questão não é só essa vantagem, não é só isso, gente, vocês vão entender. E o principal, que é proteger credores, né, que é os jogadores, funcionários, fornecedor. Então, o clube não ficar devendo para outro clube, por exemplo, na hora de contratar, não ficar devendo salário, não ficar devendo direito de imagem, esse tipo de coisa. E com isso incentiva a gestão sustentável a longo prazo, né, que foi o que o Palmeiras e o Flamengo fez e hoje estão colhendo os frutos dessa gestão sustentável, tá? Então vamos lá, como é que funciona, né? Isso a gente está falando do modelo da UEFA, que é o modelo que vai ser introduzido e é um modelo que é utilizado nos principais torneios, a La Liga, a Série A, a Premier League, todas elas utilizam o fair play financeiro. Então, nós temos o requisito de break-even, né, que é o equilíbrio financeiro. Os clubes devem provar que não estão gastando acima do que ganham. Isso aqui é o ponto. Não lembra que eu falei? Se o clube ganha R$ 500.000, ele não pode gastar acima de R$ 500.000. Ele tem que gastar dentro do R$ 500.000. Por que fazer isso? Porque é garantido que o clube que
que recebe meio milhão, se ele fizer qualquer dívida dentro disso, ele tem condições de pagar, porque as entradas dele vão cobrir esse valor. Ele não vai precisar fazer empréstimo para pagar, fazer empréstimo para pagar empréstimo, né? Que é o que São Paulo está fazendo. Né? O Casares solicitou um empréstimo de 25 milhões para o conselho aprovou. Para quê? Para pagar dívida. Né? Faz dívida para pagar dívida. Então, basicamente é isso. Só que existe um equilíbrio de algumas tolerâncias. Então, por exemplo, o déficit permitido é cerca de 60 milhões de euros em 3 anos. Isso pode aumentar para 90 milhões se o clube tiver donos que cubram o prejuízo com aporte capital, não com empréstimo. Aqui vem um ponto. Então vamos lá. O clube que é SAF, o dono, ele pode colocar um aporte capital dele. O que é um aporte capital? É uma casa, é um carro, é um negócio que ele tem, então ele pode colocar isso como uma garantia de que ele vai pagar. Tá? Isso os clubes que são SAF. Tá? Os clubes que são SAF têm essa possibilidade. Os clubes que são associação não tem isso. Tá? Não tem. Aí é só com um fornecedor, no caso um patrocinador e tudo mais. Tá? Então, ou seja, o clube pode ter prejuízo, mas dentro do limite razoável e transparente. Então, o principal ponto que as pessoas têm que entender é o fair play financeiro, o FPF, ele não pune um clube que tem dívida. Tá? Porque se o clube tem uma dívida, mas é uma dívida controlada, ou seja, ele fez uma dívida que ele tem condições de pagar e estar pagando em dia, pro FPF tá beleza, tá ok. Beleza, ele tem dívida, mas ele tem como pagar e está pagando. O fair play financeiro ele não vai aceitar o quê? O clube que faz uma dívida que ele não pode pagar e faz o famoso, pago hoje, pago esse mês que vem já não pago, aí no outro mês também não pago, aí no outro mês eu pago uma que estava atrasada. Então o FPF ele vai pegar esses caras que fazem um monte de dívida e não paga nenhuma, fica nessa roleta de pagamento. Tá? Aí vamos lá, o que a UEFA fala do limite de gastos com o futebol? Qual que é esse limite de gastos? A UEFA está implementando uma nova regra gradualmente. O que é isso? Então vamos lá, pegando o que estava de 2023 para cá, tá? Foi o que eu puxei aqui, eu consegui pegar. Então em 2023, um máximo de 90% da receita pode ser gasto com salários, contratações e comissões. Tá? Então o clube podia gastar do que ele tinha até 90% com tudo isso, contando tudo, somando, não é só contratação. É salário, comissão e contratação. Tá? Esses 3 pontos. Em 2024 cai para 80%. E em 2025 para frente fica fechado 70%. Ou seja, o que o clube ganha, ele pode gastar 70% com contratações, salários e comissões. Esse comissões aqui é os direitos de TV, direitos de imagem, luvas, premiações, são essas partes. Beleza? Tá. Proibição de dívidas não controladas. Né? O que os clubes não podem fazer, né? No caso do fair play financeiro? Atrasar salários, isso é inadmissível, eles não aceitam. Atrasar pagamento a outros clubes por transferências, isso já existe, que é o famoso transfer ban, só que para você fazer isso você tem que acionar a FIFA. Então, por exemplo, o Corinthians está em transfer ban, tá com 2 transfer ban por falta de 1. Mas para ele ter feito isso, o clube que ele estava devendo teve que entrar com uma reclamação com a FIFA, fazendo pedido, falando, olha, ele contratou, não, tá aqui, olha, toda a negociação ele não me pagou. E aí a FIFA entra e fala assim, não, com o fair play financeiro, o clube ele não precisa ir até a FIFA. Na própria instituição dele, no caso aqui a CBF, ele vai até a CBF e fala,
o cara não me pagou. E aí ele entra no transfer ban, tá? Acumular impostos sem pagar e pedir empréstimos impagáveis para cobrir déficit. Aquele ponto que eu falei. Você fazer empréstimo para pagar empréstimo. O fair play financeiro não vai mais tolerar isso, não vai mais aceitar. Então os clubes que hoje eles fazem o quê? Tô devendo tanto, vou fazer um empréstimo aqui para pagar esse daqui, que está mais antigo. Não, com o fair play financeiro não existe isso. Ou você paga com seus ativos, com o que você ganha, ou esquece, você não vai fazer empréstimo. Você não vai aumentar mais sua dívida para pagar uma dívida, não existe isso, tá? Aqui é um ponto interessante, patrocínios artificiais. Isso é mais difícil de pegar porque é meio complicado que eles fazem uma coisa muito maquiada. Mas o que são os patrocínios artificiais? Para impedir manipulação financeira, os clubes precisam comprovar que patrocínios são compatíveis com valores de mercado. Ou seja, vamos imaginar a Fly Emirates, né, que é uma das mais poderosas aí, acho que se não a mais, uma das os patrocinadores mais poderosos hoje no futebol. Então, vamos imaginar que a Fly Emirates está patrocinando lá o PSG não, né? Vamos lá. 750 milhões de euros por ano. Tá? Só que aí a mesma Fly Emirates, num outro clube, eu pegar o PSG que está em alta, vamos pegar o Clube Brugge, por exemplo. Ele vai patrocinar o Clube Brugge da Bélgica. Só que daí para o Clube Brugge ele faz um contrato de 250 mil euros anual. Tem discrepância. Isso também não vai poder. Tá? Então vai ter que ter ali um limite, um teto dentro do que pode. O grande ponto aqui é, quem define isso? Né? Não há injeção disfarçada de dinheiro de um dono. Então isso daqui é interessante. Eu sou presidente do clube, eu sou dono do clube, e eu tenho um amigo empresário que tem uma empresa e eu faço ali uma mutreta com ele para ele injetar dinheiro aqui no clube. Isso também não vai poder. Tá? Os patrocínios eles vão ser auditados, não pode ter ligação nenhuma o patrocínio ali com pessoas de dentro do clube. Tá? Bom, tudo isso, para isso tudo acontecer, como é que é feito? É feito um licenciamento anual. Então, o que é esse licenciamento anual? Todo ano, acho que não lembro se é no começo da temporada ou se é no final da temporada, mas os clubes eles precisam fazer o quê? Um balanço auditado. Então, ele tem que mostrar todo o balanço do clube, todas as entradas, todas as saídas, todas as dívidas, tudo. Tem que mostrar tudo. Comprovação de ausência de dívidas do tipo proibido, então, ou seja, aquelas dívidas de fazer empréstimo para pagar empréstimo, patrocinador fantasma, vou falar fantasma, não é fantasma, mas aquele patrocinador coleguinha. Então tudo isso o clube ele tem que provar que não existe, ele tem que provar que o clube dele não tem isso. E conformidade com os critérios de gastos e receitas, então, ou seja, recebo 1 milhão, o meu teto ali é 90%, no 2026 que vai iniciar, vai ser 90%, depois 80%, depois 70%. Então, recebo 1 milhão por ano, então 1 milhão eu tenho que gastar ali 900 mil por ano. Tá? Beleza. Quais são as penalidades possíveis para um clube que não cumprir com tudo isso daqui? Tá? Multas, então o clube é multado. O que não faz muito sentido, né? Porque se é para o clube ter uma saúde financeira, você vai lá e o cara que já está devendo meio mundo, você acha que ele vai pagar o UEFA? Mas isso aqui não é uma das coisas que realmente não faz sentido para mim, essa multa. Limite de jogadores em competições europeias. Olha isso daqui que interessante. Se o clube está devendo o FPF, né, o Fair Play, ele pode limitar o número de jogadores no clube. Então, vamos lá, vamos imaginar, pegar aqui o São Paulo, por exemplo. Então, o São Paulo tem uma folha salarial lá de 8 milhões.
Então o fair play financeiro pode virar para São Paulo e falar assim, não, enxuga a sua folha salarial, meio de jogador. Ah, eu tenho aqui 40 jogadores no elenco, então não, diminui para 25. Diminui 15 jogadores. Para você diminuir sua folha salarial, para você ter saúde financeira. Isso é interessante, tá? Vai ter clube que vai cair nisso daqui. Redução de números de atletas inscritos. Suspensão de competição. Isso aqui é um caso muito extremo. Caso extremo. Tá? E sim, se o clube estiver devendo muito, não estiver pagando, o fair play financeiro pode excluir o time de uma competição específica. Exclusão de torneios. Presta atenção nisso daqui, ó. Exclusão de torneios. O clube não vai poder participar de torneio. Por exemplo, aqui a Champions League. No caso aqui da América do Sul, Libertadores, Sul-América. E acordo financeiro obrigatório. O clube fica sob vigilância por anos. Não é por ano, anos. Então, esse daqui, o Corinthians provavelmente vai cair nesse daqui. O Corinthians ele vai ficar sob vigilância por muito tempo, porque a dívida dele é muito alta. Tá? É muita coisa, gente. Mas beleza. Então, aqui a gente já viu que o fair play financeiro, ele de fato, ele ajuda ali os clubes a ter uma saúde financeira interessante. Tem ali as suas restrições e as suas penalidades. Mas qual que é o ponto forte? Né? O que ajuda? Evita que o clube quebra. Então o fair play financeiro ele é exclusivamente para evitar que o clube quebre, que o clube fique devendo, que aconteça como aconteceu aqui no Brasil. Clubes como São Caetano, como a Portuguesa, como o Santo André, que eram clubes que estavam na elite do futebol, estavam sempre ali na elite, participando de torneios internacionais, Libertadores, Sul-América, disputando Copa do Brasil, tudo mais, sempre era um bicho-papão. E hoje sumiram do mapa, né? Série D, mas nem na Série D, às vezes, o São Caetano, até uns anos atrás, nem na Série D tava brigando para voltar a disputar. Então, o fair play financeiro tem como objetivo principal esse: impedir que os clubes quebrem, tá? Além disso, ele vai estimular a gestão profissional, então os clubes controlar orçamento, reverter contratos, focar em categorias de base, investir em marketing e receita, que hoje é o que a maioria dos clubes brasileiros não fazem. Os clubes grandes, né, aqui de São Paulo, por exemplo, Santos, Corinthians, São Paulo, que a marca é muito forte, a marca é muito poderosa, os clubes eles não utilizam esse marketing a favor deles. Aumenta a previsibilidade e segurança, ou seja, é mais fácil você prever gastos e ter segurança com isso, e reduz o doping financeiro extremo, né? Então dificulta que um clube gaste bilhões sem controle, né? Vai evitar que aconteça o que aconteceu com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos, com outros clubes aí que gastou horrores e agora não consegue pagar. Agora, quais são os pontos fracos e as críticas, né? Aqui é um ponto. Então, é assim, é para ter que nem falou lá em cima, né? Para um clube não ter tanta vantagem no aporte, não sei o quê. Só que mantém os clubes da elite na elite. Então, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, que hoje tem um aporte financeiro muito alto, eles vão continuar com esse aporte muito alto. Não vai mudar para eles. Entendeu? E, por exemplo, Mirassol, que é um clube com um valor aquisitivo com entradas menores, né, não tem um ativo tão alto, ele não é garantido que ele fique na elite porque ele não tem um ativo tão alto para competir com Palmeiras e Flamengo, por exemplo, numa contratação de alto. Mas tem ali o teto. Beleza, tem o teto. Só que o Mirassol não tem poder financeiro para contratar, por exemplo, o Vitor Roque. Nada, com todo respeito ao Mirassol, mas eu digo assim na questão financeira. Então, evita que o clube feche, evita, mas não dá ali
um controle, não dá uma margem ali, uma coisa que fique equilibrado. Não, vai continuar o desequilíbrio da mesma forma. Esse é o ponto que eu falei. Então, o fair play financeiro mantém esse desequilíbrio, porque o clube que tem mais entrada tem mais poder aquisitivo. O clube que não tem tanta entrada, mesmo estando em dia com suas contas, ele não vai ter poder aquisitivo para contratar um jogador de peso como o Vitor Roque, como o Andreas, Felipe Anderson, como um Messi da vida, um Cristiano Ronaldo. Ele não vai ter condições. Tá? Então vamos lá, né? Os clubes ricos já têm as receitas enormes, então quem ganha mais pode gastar mais legalmente. E os clubes médios têm menos chance de alcançar o topo, porque como vai reduzir, então hoje o clube pequeno, o clube médio, né, o clube pequeno, ele tem ali uma possibilidade de fazer um gasto que passaria ali. Só que aí quando o fair play financeiro ele não consegue fazer isso, porque ele tem que manter o limite do gasto dele. Mesmo ele provando por A mais B que ele consegue pagar, o fair play financeiro não vai permitir. Então, o BO que dá nisso daqui. Só que também tem um ponto. Os donos milionários, né? Então, vamos pegar o exemplo do PSG mesmo. Eles não conseguem investir muito, porque eles também têm um limite de teto para gastar. Então, ao contrário, por exemplo, do que hoje acontece na NFL e na NBA, que os caras podem gastar a rodo, eles não estão nem aí. No futebol, o investidor bilionário não pode simplesmente injetar dinheiro e transformar um clube rapidamente. Ele não. Então, vamos imaginar aí que o Elon Musk queira comprar um clube. Ele não pode pegar ali a parte da fortuna dele e injetar no clube diretamente. Tá? E aí é o que limita clubes, o crescimento de clubes emergentes. Então, imagina, o Elon Musk vai lá, pega um clube pequeno o Broadmoor, por exemplo, da Inglaterra, compra esse clube. O clube, os ativos do clube era de 750 mil por ano. Ele vai lá e aumenta isso para 100 bilhões por ano. Porra, vai entrar em muita vantagem. Então não pode. Patrocínio inflado é subjetivo, né? Então mesmo com a auditoria é difícil. É aquilo que eu falei. Quem que define qual que é o valor real da marca, né? Então quem que vai falar isso? É meio difícil de falar. Quem determina se o patrocinador é artificial? Quem que vai provar a ligação entre as empresas? Então é o que eu falo. Tem umas regras aqui que realmente não fazem tanto sentido, porque tem coisas que você não sabe quem que vai falar, quem que vai determinar isso. Quem que determina o que é e o que não é. Outro ponto, as regras estão mudando com muita frequência, né? Como a UEFA ainda não achou um ponto chave, então a UEFA altera o sistema constantemente, o que gera brecha, o que abre muitas brechas, igual a Fórmula 1. Para quem gosta de Fórmula 1 sabe que a FIA todo ano muda as regras e acaba uma equipe vai lá, descobre uma brecha e dispara na frente de todo mundo e aí já é. Gera confusão e permite interpretações diferentes por liga, né? Então cada liga está interpretando a regra de uma forma. Então a La Liga tem a sua interpretação, a Premier League tem a sua, a CBF vai ter a sua interpretação também. Gera punições inconsistentes, né? Então críticas comuns. Times grandes recebem punições mais leves. Aqui no Brasil isso já acontece, a gente viu aí o caso do Bruno Henrique, o caso do Vitor Roque, que tiveram punições e só pagaram uma multa, né? E aí o ponto que eu falei foi justamente esse. Se fosse um jogador do Mirassol, se fosse um jogador do Fortaleza, se fosse um jogador do próprio São Paulo, que não está sem bastidor nenhum, será que pagaria? Seria só a multa ou será que ele não seria preso, não seria suspenso, né, vamos dizer assim? Então, assim, para resumir em uma única frase, né, o fair play financeiro é um sistema para forçar clubes a viverem dentro dos seus meios, mas que ao mesmo tempo beneficia naturalmente quem já é grande e tem receita alta. Tá? Então, sim,
Os clubes grandes, os clubes que têm receitas altas, serão beneficiados e muito nesse ponto, né? Tá? Então vamos lá. Qual que é a diferença, né, do SAF e para a associação nesse caso? A maior diferença vai ser justamente essa. A SAF, o dono, ele consegue colocar aporte financeiro, né? Ele consegue colocar algum aporte dele ali para cobrir uma dívida. As associações, né, os clubes, eles já não conseguem fazer isso, porque como não tem um dono e ali é um presidente com os conselheiros, eles não vão poder fazer isso, só vão poder fazer mesmo a respeito do patrocínio mesmo. Então, para as associações isso vai ficar muito ruim, tá? Por isso que eu falo, a SAF é uma questão de tempo para dominar o mercado aqui no Brasil, justamente por conta do fair play financeiro. Que vão ver que o que é mais fácil ter um dono, porque a gente dá para fazer uma dívida ali, ele coloca algum bem dele e acabou, tá? Mas para a associação, né, no caso para os clubes São Paulo, Corinthians, a transparência ela vai ser muito maior, só que ela vai ser mais complicada também, né? Porque como eu disse, como é um presidente, um conselho, tem que passar por tudo, tem que ser aprovado, então acaba sendo mais moroso as coisas. Beleza? Tá. Vai entrar em 2026. Então o que vai acontecer? Basicamente, vão ser 3 anos que a CBF vai implementar isso. Vai ser 2026, 2027 e 2028. 2026 a implantação, 2027 a análise e 2028 a execução. Tá? Mas vamos lá. Como que os clubes hoje no Brasil seriam afetados em 2026? Né? Eu vou entrar aqui um pouco por cima e depois eu vou explicar mais ou menos por dentro ali. Então, clubes com boa gestão, como Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Atlético Mineiro, não teriam problemas porque estariam limpos na federação, no fair play financeiro. Eles não devem, e as dívidas que eles têm estão controladas. Clubes com dívidas grandes, mas organizadas. O que significa isso? O clube tem dívida, mas ele está pagando. No caso de Grêmio, Inter, Bahia, Cruzeiro, SAF, eles entrariam no fair play financeiro com atenção, então o fair play financeiro ficaria em atenção com esses clubes e teriam metas anuais, mas não sofreriam punição automática. Então, basicamente o fair play vai ficar de olho nele e vai dar uma meta para ele no ano. Fala assim, você tem essa meta no ano. Quando terminar o ano, ele tem que dar auditoria e falar, olha, aquela meta que você me deu, eu paguei, tá aqui, ou consegui até mais. Tá? Clubes com atrasos recorrentes. Aqui entra a complicação, que aí entra Corinthians, Santos, o Vasco, SAF, Fluminense, o Atlético Mineiro também entra aqui também. Né? Esses seriam os mais afetados, principalmente se atrasarem salários, atrasarem pagamento de transferência, estiverem sem acordos tributários ativos e estiverem usando empréstimos impagáveis como muleta. Lembra que eu falei? Fazer um empréstimo para pagar empréstimo? E aí, qual que seriam as consequências prováveis? Limite de gastos já em 2026, então, ou seja, esses clubes já entrariam com limite de gastos. Bloqueio temporário de registro, ou seja, eles não poderiam contratar jogadores. Obrigação de vender atletas, lembra que eu falei de enxugar a folha de pagamento? Não. Redução de folha salarial e auditoria mais profundas. O que é auditoria mais profunda? O fair play financeiro ia auditar mesmo, lá no fundo mesmo. Não haveria punição de rebaixamento automático, mas seriam os clubes mais pressionados a seguir regras rígidas. Então, ou seja, esses clubes que estão devendo e não paga, eles vão ser muito pressionados. Então, vamos lá. 2026 é o início da avaliação, 2027 é a parcial e 2028 é a completa. Então, basicamente, em 2028, o fair play financeiro vai estar ocorrendo em 100%. Tá?
Então, em 2026, nenhum clube vai ser punido, né, só por ter dívida. Punidos seriam apenas os que não conseguem pagar a dívida organizada ou organizar a dívida, né? Então, basicamente, em 2026 só vai ser punido quem tiver, quem não conseguir organizar suas dívidas e não conseguir pagar, certo? Vamos lá. Vou falar dos dois hoje que são os principais. O Santos está ali numa transação que provavelmente vai virar SAF, então eu acredito que o Santos ali com o Neymar pai ou Neymar vão comprar o Santos. Mas eu vou falar hoje principalmente dos... Palmeiras está bem, então não, nem já viu, ele não entra nessa situação. As Corinthians e São Paulo estão em situações de criticidade. Vou falar um pouquinho dele. Então, o Corinthians, situação de cenário. O Corinthians hoje acumula vários tipos de problemas diferentes e cada um vai impactar de um jeito. Então, transfer ban. Se o Corinthians entra em 2026 ainda com transfer ban ou com risco de novos bloqueios, como que vai reagir? Bloqueio automático de registro à contratação. Então, mesmo que o clube pague parte da dívida, ele vai ser obrigado a comprovar capacidade de pagamento antes de inscrever novos jogadores, apresentar a auditoria independente e entrar em um acordo de controle financeiro igual ao que o PSG teve. Então, o Corinthians, a situação do Corinthians, se ele entrar em 2026 com o fair play já ativo e com o transfer ban, ele não vai poder contratar jogador e só vai poder contratar jogador se ele provar que ele consegue pagar. A dívida do estádio, que é que muito torcedor aí está com dúvida, ela não fere o fair play financeiro desde que tenha contrato claro, esteja sendo paga, não gere atrasos tributários e não afete o fluxo de caixa básico. Porém, a gente sabe que isso está acontecendo. Então, se gera risco de calote ou comprometimento o pagamento de salários, aí sim vira um problema, que é o que está acontecendo hoje. Então, com o Corinthians, o risco é comprometimento de caixa, renegociações frequentes e necessidade de novas garantias. Isso coloca o clube no quê? No regime de observação e teto de gastos esportivos. Provavelmente, o clube fica limitado a gastar 70% dessa receita em futebol até provar equilíbrio. Olha a situação que o Corinthians vai ficar no fair play. Então, o Corinthians só vai poder gastar 70% do que ele recebe. Dívida com jogadores e outros clubes. Atraso de pagamentos tal, é um dos pontos mais graves do fair play financeiro. Então, o Corinthians, se continuar em 2026, o Corinthians sofre o quê? Bloqueio de registro, proibição de contratar sem vender, ou seja, para ele contratar um jogador, ele tem que vender um jogador. Limite de folha salarial, então o fair play financeiro vai dar um limite de folha salarial para o Corinthians. Auditoria obrigatória e plano de ajuste financeiro de 1 a 3 anos, que ele vai ter que cumprir. Tá? Se o clube não cumprir o plano, exclusão de competições, perda de licença e até rebaixamento administrativo. E sim, isso existe em ligas como a Liga A da Itália e a Liga Francesa. Tá? No caso dos problemas que estão tendo, né, que nem o caso lá do cartão corporativo, o desvio de materiais e tudo mais, esses casos também não afetam o fair play financeiro diretamente, mas impactam em outro ponto. Qual que é esse outro ponto? Governança e transparência. A CBF deve copiar o modelo da UEFA, onde Conselho Fiscal, relatório de governança, auditorias externas, compliance financeiro e rastreabilidade de despesas são obrigatórios. Então, com problemas internos recorrentes, o Corinthians terá maior rigor nas auditorias, ou seja, ele vai ter um rigor muito maior na auditoria, não conseguiria atestar governança, ou seja, ele não consegue atestar que ele tem capacidade de governar, e entraria em monitoramento reforçado. O que isso significa? Que qualquer desvio ou inconsistência contábil vira sanção imediata. Ou seja, o Corinthians é o time que vai entrar mais vulnerável na federação, no fair play financeiro. Tá? É o clube que mais vai sofrer no fair play financeiro. Então,
Um resumo aqui do Corinthians no Fair Play de 2026. Cenário realista: entrada imediata em regime de controle financeiro, teste de gastos esportivos abaixo do limite normal, restrição de contratações, venda obrigatória de ativos, ou seja, venda obrigatória de jogadores, auditoria trimestral, o Corinthians teria que passar por auditoria a cada 3 meses, e risco real de punições esportivas em caso de novos atrasos. Então, a situação do Corinthians é complicada, muito complicada. Tá? Então, vamos lá. Então, assim, dos paulistas, o Corinthians é o time que está na corda bamba, vamos dizer assim. E o São Paulo, né? O que acontece com o São Paulo hoje? O São Paulo hoje ele não tem dívida de estádio, mas ele tem dívida de ex-jogadores, ex-técnicos e várias dívidas, né? Tecnicamente é mais controlada. E de fato, se você for olhar os ativos que o clube tem, né, as entradas que o clube tem, se organizado, muito bem organizado, o São Paulo até um tempo aí ele conseguiria pagar isso. Então hoje estão duas bombas, a dívida alta e os atrasos pontuais de pagamentos internos e externos, ou seja, atraso em salários, direitos de imagem, premiações, e os externos que seriam o atraso a pagar jogadores, né? Então, dívida alta. Lembra que eu falei, o fair play financeiro, ele não pune o clube ter dívida, ele pune o clube por ter uma dívida que ele não consegue pagar. Então, assim, se a dívida alta está sendo paga, tem fluxo, não atrasos salariais ou fiscais, não impacta premiações e obrigações básicas, beleza. Mas o São Paulo ele está no limite, a verdade é essa. Então o São Paulo entraria em monitoramento moderado, ou seja, o fair play, nossa, estou com federação na cabeça. O fair play financeiro ele ficaria ali monitorando o São Paulo de forma moderada, ali no famoso, tô de olho, com necessidade de reduzir folha. Aqui é o ponto. Esses jogadores que recebem 1 milhão, mais de 1 milhão por mês no São Paulo, que não está jogando, São Paulo vai ter que mandar embora. Tá? E provar equilíbrio operacional. Tá? O que é o equilíbrio operacional? Tenho essas dívidas, consegui achar um equilíbrio aqui. Entro, consigo pagar tudo que eu estou devendo e ainda ou não sobra nada ou sobraria uma merrequinha. Aqui vem o maior problema de São Paulo, né, que são os atrasos de pagamento de direitos de imagem, parcelas de transferência, comissões, salários indiretos, impostos. Isso automaticamente gera restrições no fair play financeiro, mesmo se forem atrasos menores. Punições prováveis, tá? Restrição de contratação, então São Paulo também pode tomar uma restrição de contratação de jogador, impossibilidade de registrar reforços sem quitar dívidas, ou seja, São Paulo pode sofrer um transfer ban, limite no orçamento, então São Paulo pode ter uma limitação de orçamento, e auditoria reforçada, então São Paulo passa por uma auditoria maior. Então, hoje o São Paulo sofre, né, com uma burocracia interna muito alta, uma instabilidade administrativa, né, Casares, né, enfim, decisões políticas e a falta de governança moderna. Então, São Paulo está em 1900 e lá vai bolinha ainda. Então, o que isso para o fair play financeiro exige? Exigência de compliance rígido, ou seja, o São Paulo vai ter que ter um compliance mais rígido, uma auditoria anual independente, relatórios de governança e controles de despesas. O São Paulo vai ter que mostrar o seu controle de despesas. Nada disso é punitivo, mas aumenta o risco de sanções se algo der errado. Tá? Então, tecnicamente, por enquanto, o São Paulo não estaria com uma punição direta. Então, o resumo, São Paulo entraria no Fair Play em 2026 sem punição imediata, mas com monitoramento obrigatório, precisaria ajustar fluxo de pagamento, provavelmente vai ter teto de gastos ajustado e corre risco de tratamento de registro se atrasar pagamentos novamente. Ou seja, se São Paulo atrasar de novo, São Paulo corre o risco de não poder contratar mais jogadores. Comparando São Paulo com o Corinthians, São Paulo está numa situação bem mais leve, o Corinthians está numa situação bem mais grave.
tá? Bom, gente, então só explicando um pouquinho, né, o que é o fair play financeiro. Então, basicamente, o fair play financeiro ele é justamente isso, tá? Ele entra aqui pra gente para ajudar os clubes, né? Não vai ajudar tanto assim, né, de forma direta, mas obriga os clubes aí a se mexerem, que é o que está acontecendo com o Corinthians. Por isso que o Corinthians está tão desesperado por conta do fair play financeiro, porque ele sabe que se ele não pagar, ele vai sofrer muitas sanções aí já em 2026. E o São Paulo, se não abrir o olho também, não tomar vergonha na cara e já começar a se movimentar, também é outro clube que vai ter sanções e problemas financeiros no futuro. Beleza? Se você gostou do vídeo, assistiu até agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa as notificações para estar recebendo mais conteúdos como esse, de explicação, de comentário, análise esportiva, que é bem legal aqui no canal. Eu gosto de fazer essas explicações, eu gosto de trazer novidades, notícias e tudo mais. Beleza, gente? Bom, próximo vídeo agora, sabadão, pós-Libertadores, vou estar trazendo aqui um pouco do jogo, para estar falando sobre o campeão, sobre o perdedor, algumas análises, algumas jogadas. Certo, pessoal? Muito obrigado para vocês que foram até aqui, até a próxima. Fui!